Para isso, vou convidar o professor do INSPER e estrategista-chefe do Banco Voiter, o Roberto Dumas. Professor, bom dia, que bom tê-lo aqui. Bom dia, Thaís. Prazer estar com você novamente. Professor, nós trouxemos aqui uma história do passado, com um modelo do passado e a ideia renovada pelo presidente Lula. Qual a tua análise sobre, de novo, o Tesouro Nacional ou o Banco Público aparecendo como financiador ou a instituição que vai estimular o crescimento no país vizinho? Veja, não existe esse negócio de Tesouro Nacional como se fosse uma coisa completamente apartada da sociedade brasileira. Se nós estamos financiando as exportações dos nossos vizinhos e, no final das contas, vai ter um crédito de um banco brasileiro, mas vai ser suportado pelo Tesouro Nacional, caso a Argentina acabe não pagando, quem vai pagar é o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional somos nós, é o governo brasileiro. Então você pode dizer, olha, não é o Banco do Brasil, não é a Caixa Econômica, não é o BNDES, vai ter um fundo garantidor. Ora, quem montou esse fundo garantidor? Quem montou esse fundo garantidor foi a população brasileira. O fundo garantidor é montado pelo Tesouro Nacional. Então, se eventualmente o Banco do Brasil ou qualquer banco público que não receba, vai se receber das mãos do Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional somos nós. No final das contas, a dívida pública acaba aumentando. Há de se louvar todo o interesse de aumentar o comércio Brasil e Argentina. Só que, meu Deus, nós estamos falando de um país que está absolutamente quebrado. Ele tem 2 bilhões de dólares de reserva internacional. Não tem como a gente achar que nós vamos fazer negócio com ele e não vamos perder dinheiro, porque simplesmente eles não têm condições de pagar. Se ele não tem condição de pagar, eu pego alguém do meu governo, o Tesouro Nacional, e falo, olha, nós vamos fazer negócio com eles, nós vamos ampliar os negócios, mas tudo vai dar certo, porque os bancos não vão tomar calote. Sim, o banco não vai tomar calote, mas provavelmente quem vai tomar calote, dependendo do rol de garantias, porque esse rol de garantias não foi dado para o FMI, não foi dado para os outros credores, esse rol de garantias fica para mim, fica para o Tesouro Nacional. Então a população perde. Dumas, eu quero te ouvir. Você tem uma larga experiência aí de leitura e análise do cenário externo. Hoje o Brasil enfrenta essa concorrência com a China. E a China, ela faz isso, ela financia. Para onde ela vai, ela financia as empresas, financia pagando tudo. A diferença é que ela tem mais de 2 PIBs brasileiros em reservas internacionais. Portanto, e um país totalmente fechado. Ninguém nem sabe exatamente como as decisões são tomadas. Essa comparação ou esse desejo do presidente Lula de dizer, olha, se a gente ajudar o parceiro a crescer, o Brasil cresce junto, funciona essa fórmula? Veja, funciona, mas você colocou muito bem. Primeiro que eles têm mais ou menos 3 trilhões de dólares de reserva internacional. Esse tipo de operação chama buyer's credit. Ou seja, você financia o exportador, o dinheiro nem sai do país. Caso o exportador não pague, você vai ter uma seguradora ou um fundo garantidor que paga. Mas isso geralmente nem é chamado porque o exportador acaba tendo recursos, o importador paga e no final das contas isso ajuda. Mas não é, por exemplo, uma operação eventualmente a fundo perdido. Quando você faz o seguro, que é o caso da China, quem faz isso é o China Exim Bank, com a Sinosure, eles olham o crédito das empresas envolvidas. Não simplesmente falam, olha, você não tem crédito, você não tem reserva internacional, mas eu vou te assegurar. Isso está entrando claramente numa probabilidade de default enorme, como a Argentina está em default com várias instituições financeiras e com o FMI. Professor Roberto Dumas, quero pedir para você esperar um bocadinho, que tem mais um tema que eu quero explorar com o senhor, mas antes quero incluir aqui esse tema e vou convidar agora o nosso analista sênior correspondente em Londres, Américo Martins, porque começa hoje na Argentina a cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Essa é uma das primeiras ações para reformular a política externa brasileira. Américo, bom dia. O que a gente pode esperar dessa reunião? O presidente Lula retomando o assento do Brasil nesse grupo
grupo que o presidente Bolsonaro quis sair. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. O presidente Lula, muito provavelmente no seu discurso hoje, vai repetir o tom que ele adotou ontem em Buenos Aires, no discurso conjunto com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Ele vai dizer claramente que esse é um gesto político, acima de tudo, a volta do Brasil ao cenário internacional, com grande prioridade para a América Latina e, em especial, a América do Sul. A CELAC é esse órgão que é um órgão mais político do que econômico, mas que discute também a integração regional e alguns pontos como comércio entre esses países. É o único fórum que não conta com a presença dos Estados Unidos e do Canadá nas Américas e foi feito em 2010 justamente para discutir essa integração e melhores relações, essencialmente políticas, mas também econômicas entre esses países. O presidente vai repetir aquele tom, ele vai dizer que reafirmar a participação nos fóruns multilaterais da região, porque esse vai ser uma das linhas básicas da política externa e comercial brasileira, a prioridade total para a América Latina. Thaís, além disso, além de participar da CELAC, eu queria também destacar que o presidente vai ter outras reuniões importantes hoje. Uma delas é com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que foi participar como convidado para essa reunião da CELAC, vai ter uma reunião bilateral com o presidente. Eles certamente vão discutir um outro ponto muito importante, que é o acordo comercial entre o Mercosul, e a União Europeia. Um acordo comercial que está sendo discutido há mais de 20 anos, que está na reta final, mas que ainda não foi ratificado pelos países. E ele também vai se encontrar com o diretor-geral da FAO, o chinês Qiu Dongyu, que vai discutir, de novo, exportações brasileiras, segurança alimentar, que é uma pauta que o Brasil tem uma relevância muito importante, e ele deve se encontrar também com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e aí eles vão discutir, eventualmente, possíveis novos subsídios para acordos e obras de infraestrutura em Cuba. Thaís. Américo, obrigada. A apuração, gente, o Américo antecipando aqui no Money essa agenda fora a cúpula geral da CELAC, esse encontro importantíssimo com o representante da União Europeia. Américo, obrigada. Bom, você vai estar na programação da CNN Brasil acompanhando isso. Obrigada, até mais tarde. Vou trazer de volta o professor Roberto Dumas aqui. Professor, o senhor viu aqui a expectativa que o Américo dividiu com a gente. Qual a tua expectativa para isso, especialmente para esse encontro com o representante da União Europeia? Eu acho que esse é o maior e o mais esperado acordo que nós poderíamos ter e o melhor encontro que nós poderíamos ter nessa cúpula aí da CELAC. Ou seja, agora o Brasil está vivendo um novo momento. Aquilo que segurava a maior parte da ratificação do acordo do Mercosul com a União Europeia era justamente os aspectos do meio ambiente. Não quer dizer que eles tinham uma honestidade intelectual atroz, mas pelo menos agora o governo mudou, está completamente de acordo com o que preconiza o bem-estar do meio ambiente, ou melhor, de como tratar o meio ambiente, então fica um pouco mais difícil eles recusarem a ratificação desse acordo utilizando a celeuma do meio ambiente. Eles podem eventualmente tirar a carapaça e falar, olha, na realidade nós estamos querendo proteger os nossos produtos agrícolas, mas eu acho que isso aqui pode adiantar bem mais do que no governo anterior, que é justamente esse acordo Mercosul e União Europeia. Thaís. Professor, eu me comprometi aqui a tratar um pouco sobre a questão da competitividade da indústria brasileira. O Brasil perdeu espaço na Argentina, mas perdeu mais ainda com a sua indústria de transformação no comércio global. E muitos economistas, eu acredito que o senhor também, vem dizendo que há um desvio de prioridades daquilo que realmente vai fazer diferença para o Brasil, como, por exemplo, esse acordo com a União Europeia e outros acordos comerciais que o Brasil podia buscar com países que estão, no mínimo, mais equilibrados economicamente. Então, queria lhe ouvir entre esses desafios, né? Temos Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, com a promessa de uma política industrial, um problema de falta de competitividade brasileira e o cenário global. Veja, o problema de falta de competitividade da indústria brasileira não passa por subsídio ou taxa de juros subsidiada, não é isso. Nós estamos com um problema de falta de competitividade da indústria brasileira que está trazendo há 20 e 30 anos. Isso chama falta de educação,
falta de produtividade da indústria brasileira, falta de saneamento básico. Por quê? Porque as crianças, infelizmente, geralmente lá no norte do país, 90% não tem acesso ao saneamento básico. Então, a neuroplasticidade do cérebro dessas crianças já está prejudicada e prejudica o novo trabalhador. Não é protegendo a indústria, não é dando dinheiro subsidiado que eu vou ficar mais competitivo. Nós estamos voltando como era no passado, usando o dinheiro do BNDES, dinheiro subsidiado, utilizando os bancos estatais para fazer campeões nacionais. É como eu sempre digo, não é fechando a porta que eu vou ficar mais competitivo. Eu vou ficar mais competitivo estudando mais, com mais investimento em educação, com mais investimento em saúde. Isso é uma política industrial. Não fazer com que minorias organizadas prejudiquem maiorias desorganizadas, tentando pegar subsídio e impedindo a importação de bens melhores e mais baratos. Professor, temos só um minutinho, mas eu não posso deixar de lhe ouvir. A gente está acompanhando aqui um fluxo estrangeiro gigantesco para a Bolsa Brasileira. Está certo que os ativos estão baratos, tem empresas comoditizadas, mas o Brasil está sendo visto como uma boa oportunidade de investimento. Há uma dissonância aí de compreensão do que está acontecendo aqui entre nós e os estrangeiros? Não, veja, eu não acho que seja uma dissonância, porque, no final das contas, em muitos dos estatutos sociais de fundos, você tem a obrigação de colocar, vamos supor, 1 ou 2% em emerging market, em mercado emergente. E aí o gringo fala, olha, onde que eu vou colocar? Vou colocar na Rússia, vou colocar na Bielorrússia, vou colocar em algum país do leste europeu, vou colocar na Venezuela, vou colocar na Argentina, vou colocar na Turquia. Sobra quem? Sobra Brasil e México. Então, qualquer 2 bilhões ou 3 bilhões de dólares que entra aqui, dá uma pancada, é um brutafluxo que acaba sendo positivo para a Bolsa e, eventualmente, para o câmbio. Não é que o Brasil esteja bom. O Brasil não está tão ruim frente ao cenário internacional de guerra e subida de juros em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, e agora, felizmente, com o fim do lockdown da China. Professor Roberto Dumas, professor do INSPER e economista-chefe do Banco Voiter. Obrigada, professor. Sempre bom lhe ouvir. Uma boa terça.